Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Antes de iniciarmos, eu vou dar os avisos. Nós estamos com a campanha da pizza. Vai ser feita e entregue no dia 30 de maio. Não nesse sábado próximo, no outro. Então, quem ainda não adquiriu e desejar, nós estamos... só procurar alguém da casa, nós temos para vender. 40 reais cada uma. Tem de mussarela e calabresa, são os dois sabores que a gente vai fazer, tá? Nós estamos atendendo algumas famílias com cestas básicas através do CRAS da Vila São Pedro. Então, aqueles que puderem e desejarem colaborar com alimentos não perecíveis, nós ainda estamos para este mês precisando de óleo, açúcar, achocolatado e café. Ali na frente nós temos o livro de preces. As coisas aqui mesmo no centro. A gente monta as cestas aqui. Pode trazer na hora da reunião, não tem problema. Se às vezes não puder trazer, pode falar com um de nós, a gente busca, não tem problema, tá bom? Ali na frente nós temos o livro de prece. Quem desejar colocar o nome de alguém que esteja necessitando, pode colocar, que às quintas-feiras nós temos as vibrações. Amanhã, terça-feira, às 19h30, nós temos os estudos aqui na casa. Estamos estudando o Livro dos Espíritos. E no mesmo horário nós temos a evangelização infantil. Às quartas-feiras, o estudo online, o estudo do ESD. Quem desejar participar é só falar com a Tânia hoje, que ela pega o número do telefone, do celular, para colocar no grupo, tá bom? Se alguém precisar, necessitar conversar, quiser, pode procurar um de nós aqui da casa. A gente marca uma hora que for bom, a gente pode estar aí conversando, se alguém desejar, tá? Os estudos, acho que é isso. Nós temos uma página no YouTube, Centro Espírita Missionário da Luz. As palestras, elas ficam gravadas lá, tem uns 4 anos, pelo menos, de palestras gravadas, então quem desejar acessar, rever a palestra, ou não pôde estar aqui e quiser ver, é só acessar no YouTube a página Centro Espírita Missionário da Luz, tá? Nós pedimos a gentileza de silenciarem os celulares, tá bom? E então vamos iniciar nosso estudo, a nossa reunião de hoje. Vamos agradecer a Deus a oportunidade de aqui estarmos reunidos mais uma segunda-feira. Agradecemos a espiritualidade amiga desta casa, que aqui já há muito está preparando o ambiente para nos receber. Agradecemos ao nosso Mestre amado Jesus, por estar sempre nos amparando, nos envolvendo com seu amor, com sua paz. Agradecemos pelo Evangelho que ele nos trouxe, que ele vivenciou e que nos mostrou os passos, o caminho a seguir. Agradecemos por termos escolhido estar aqui nesta noite, para mais um momento, uns instantes de aprendizado, de fortalecimento, para que a gente consiga caminhar com mais segurança nas nossas tarefas de cada dia. E pedimos a essa espiritualidade que aqui se encontra, aos nossos anjos da guarda, que com a proteção e o amparo de Jesus possam nos auxiliar a compreender a mensagem que nos será trazida esta noite, para que estejamos unidos, com os nossos corações vibrando na mesma sintonia, para aproveitarmos as instruções e as bênçãos desta hora. Que assim seja.
Hoje nós recebemos o nosso amigo Marcos Piselli de Leme, e o Marcos falará para nós sobre o tema A Redenção pelo Amor, de Judas a Joana d'Arc. Então, vamos ouvi-lo. Obrigado, Marcos, por sua presença, por sua disponibilidade de aqui estar conosco nessa noite. Bem-vindo. Boa noite a todos. Mais uma vez com grande alegria que aqui estou e também agradecendo aí a oportunidade de estar aqui com vocês. Essa casa já de muito tempo já me acolheu, né? E eu me sinto assim honrado em estar aqui mais uma vez junto a vocês. E espero aqui corresponder com esse trabalho de pesquisa, que isso também faz parte de uma pequena homenagem à nossa casa, que é Joana d'Arc. Então nós vamos entender essa questão pela ótica espírita, qual foi a caminhada de Judas até Joana d'Arc. O Espiritismo nos traz uma questão que todos nós temos as nossas encarnações, os nossos estágios, as nossas vidas. E Aitofel foi um grande conselheiro do rei Davi. E ele trabalhou de uma forma com muita inteligência, ajudando e muito a esse rei. Porém, como tudo na vida, as coisas vão acontecendo, e ele era muito respeitado. Tinha, assim, uma grande confiança do rei pelos seus conselhos. Mas chegou um momento que o filho do rei ia tomar posse. Então, o filho do rei, sabendo da sua capacidade, da sua inteligência, acaba trazendo Aitofel para trabalhar com ele. E, logicamente, que depois de um certo tempo, Absalão, que é o filho do rei Davi, acaba desprezando os seus conselhos. E aí ele entra em choque. Ele realmente se sentiu desprezado. E por essa questão de ser desprezado, ele acaba cometendo suicídio. E o tempo passa, as encarnações vão chegando, até que Judas veio à Terra, junto ao Cristo. E esse nome que nós vemos, ele é bem complicado, ele é desprezado há muito tempo. Muitas vezes você vai pesquisar essa questão em que muitas pessoas não admitem colocar em seus filhos esse nome, porque isso já remete a uma questão de traição. Quando você fala em traição, já a primeira coisa que vem é Judas. Então isso ficou gravado, isso ficou registrado, né? E toda a nossa vida nós temos que fazer escolhas, né? Sabemos das nossas tendências, sabemos dos nossos problemas que nós temos internos, mas nós temos que fazer essas escolhas. E por nossas tendências, por essas questões que ainda habitam dentro de nós, muitas vezes nós caímos na própria armadilha. Então, Judas esteve com o mestre por mais de 3 anos. Testemunhou curas, as explicações que o mestre deu, aprendeu muito com o Cristo. Inclusive, também ficou registrado que Judas também realizou curas. Porém, tem um detalhe, e que muitas vezes as pessoas perguntam, né? Geralmente aquelas que principalmente não estão dentro do Espiritismo, como é que Judas traiu Jesus? Na realidade, a traição, ela só é concretizada quando o traído não sabe daquilo que vai acontecer. Dá um sobressalto, uma coisa que chama atenção. Jesus sabia. Se Jesus sabia, por que inclui Judas no seu apostolado? Judas não pediu para se incluir. Jesus o convida para adentrar ao grupo. Aí fica a questão em que alguns aspectos são remetidos assim: quem traiu quem? Se ele sabia que ele ia ser traído por aquela pessoa, por que o inclui? E aí o Espiritismo vai explicar.
né? Através da justiça divina, e nós vamos entender melhor essa situação, porque tem pessoas que, logicamente, não entenderam essa condição. Se ele sabia, por quê? Né? Então, todos nós temos oportunidades e situações que vão aparecer na nossa vida para que a gente escolha realmente sempre o melhor caminho. E Jesus, logicamente, não veio para os sãos, veio para os doentes, veio para aqueles que realmente necessitavam. Não só necessitavam na época, porque Jesus não veio para aqueles corpos, né, para aquelas pessoas que estavam lá. Veio para o espírito imortal. Tanto é que ele mesmo diz: as minhas palavras não passarão. Passará a terra, passará os planetas, mas as minhas palavras não passarão. Então, Judas esteve ao lado de Jesus com uma grande oportunidade de poder carregar a sua própria cruz, aprendendo com o mestre, estando ao lado dele, para aprender a fazer aquilo que ele deveria fazer. E ele é incluído no grupo como tesoureiro, apegado ao dinheiro, né, malicioso, esperto, muito inteligente, mas ele tinha essa tendência. Porém, a sua tendência que se preocupava era com os tesouros da terra, e não com os tesouros celestes. Então, por isso que aí vem a sua queda, por conta de estar no meio onde facilita as situações com as suas tendências. E Judas também não aceita o pacifismo de Jesus. Como é que você aceita uma coisa dessa? Eles estão te ofendendo, estão te humilhando, estão maliciosamente fazendo perguntas para te pegar, para fazer com que você caia em contradição com alguma coisa. E Judas se revoltava com relação a isso. E, logicamente, porque nenhum dos 12 que estavam ali entendia, inclusive a sua própria família, não entendiam qual era o propósito do Cristo. Todos eles estavam juntos, participavam, mas ainda não conseguiam entender aquilo que era transcendental para a missão que ele veio fazer. Então, logicamente, que Jesus escolhe aquelas pessoas simples para trabalhar com ele, né? E ia trabalhar assim as suas virtudes, aquilo que eles tinham de bom dentro deles. Tanto é que nenhum dos 12 apóstolos eram assim considerados, né, realmente com grandes situações. Então todos eles estavam ali para aprender, todos eles estavam ali para serem lapidados. E logicamente que todos nós estamos incluídos nessa situação. Nós vamos cair pelas nossas tendências, pelas nossas falta de atenção, pelas leis divinas que muitas vezes nós mesmos desregramos em alguns momentos. E o problema não é cair, mas sim se levantar e se recuperar. Então, todos nós, para adentrarmos o reino dos céus, temos que passar necessariamente por 2 processos: amor e dor. O amor é muito difícil, né? Você entrar numa situação em que está tudo bem e você vai fazer aquilo com amor e com carinho. Geralmente, e na maioria das situações, nós temos que ser despertados pela dor. Esse era o caminho que Judas necessitava. Foi assim que Jesus o inclui no seu apostolado. A providência divina, ela não se preocupa com a queda, se preocupa sim com a evolução da alma, com o nosso desenvolvimento, com aquilo que nós precisamos nos reerguer espiritualmente falando. Então, a providência não se preocupa com muitas vezes os nossos erros, e sim com aquilo que nos desperta para corrigir esse erro. Então é aqui que nós estamos. E todos nós queremos a cura imediata, a resolução dos nossos problemas. Nós queremos que as coisas se resolvam para ontem, né? Eu não tenho a paciência de ficar estudando, avaliando, me analisando
para ver o que eu preciso realmente fazer para poder me corrigir. Então eu preciso de alguma coisa que me dê algo imediato. E é isso que a maioria das pessoas procuram. Elas não querem, eu tenho um problema aqui, você não quer resolver? Fica mais fácil, né? Logicamente que eu não vou ter mérito, mas o que eu quero é me livrar desse problema, eu quero a solução. No livro Pontos e Contos, tem uma historinha bem simples e singela e que retrata essa condição. As pessoas iam para a pregação de Jesus. E lá eles chegavam a reclamar com os discípulos: olha, a gente vem aqui, tem que esperar ele contar, né, as suas histórias, as suas parábolas. Depois ele dá o alimento e a cura. Não seria interessante fazer esse processo inverso? Fazer primeiro a cura, depois dar o alimento para quando a gente tivesse saciado, aí ficaria mais fácil para a gente ouvir a palavra dele. Os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram a ele se podia fazer. O mestre, com toda a inteligência, não disse, né? Não, é melhor não fazer porque vai dar problema. Não, vamos tentar. Fizeram esse processo. A hora que Jesus foi proferir a sua palestra, não tinha quase ninguém. E aí era só olhar para os discípulos para que eles pudessem entender o que realmente acontecia. E um exemplo disso foi quando Jesus curou 10 leprosos e somente um voltou para agradecer. Ele fala: mas cadê os outros? Eu não sei, Senhor, mas eu estou aqui para agradecer. Então, na realidade, todo esse processo, toda essa procura que nós queremos pela cura é por esse imediatismo, mas sem que eu precise me esforçar, me dedicar ou fazer alguma coisa para conquistar essa cura. Porque, na realidade, todos nós sabemos que a cura não vem de fora. A cura está aqui. Eu sou o meu próprio médico, psicólogo, que vou realizar essa cura dentro de mim. Se eu pegar fora, vai ser simples, mas não vai ser eficaz, não vai ser efetiva. E mesmo aqueles que foram curados, todos aqueles que tiveram toda a situação de melhora, nenhum deles seguiu Jesus. Nenhum deles foi atrás, né, do mestre, principalmente no seu momento de dor, no seu momento derradeiro. Estava lá a mãe, João e Maria Madalena, somente. Então, nenhum deles estavam junto ao Cristo. Então, Judas tinha lá a sua missão, tinha também o seu comportamento, e ele escolheu outro caminho, e não tomar a sua cruz verdadeira como fez o Cristo, né? Ele simplesmente se distanciou do seu projeto. Ele preferiu o material do que propriamente o espiritual. Ele já estava próximo da receita, já estava próximo daquilo que ele realmente necessitava. Mas ele teve a escolha e todos nós temos a nossa, né? Então, essa situação que aconteceu com Judas, por que aconteceu isso com ele? Porque ele imaginava o quê? Eu vou lá, eu entrego ele. Tá, tudo bem, pego a minha parte, pego a minha moeda. E o que vai acontecer? Ele desaparece no templo, ele aparece no templo, ele some, e a gente não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. O que vai acontecer? Ele vai ficar preso, ele vai sentir que ele não tem culpa nenhuma, inocente que ele simplesmente vai fugir, tranquilo. Essa era a ideia de Judas. Quando Judas fica sabendo que Jesus se entrega pacificamente, ele se desespera. Não é possível ele se entregar. Ele tem todo esse poder, como é que ele vai fazer isso? E ele fez para realmente nos mostrar e nos dar o seu exemplo. É aí que Judas entra em desespero. E aí comete lá o ato do suicídio. Porém, o mestre, quando expira, todos consideravam o quê? Acabou. O mestre morreu, acabou, né? Porém, o que acabou foi simplesmente seu corpo material e não seu amor. O amor, ele não se submete à inércia. Ele está dentro
daquele que realmente veio nos mostrar o que significa o amor incondicional. Então, o que aconteceu? Como diz nas Escrituras, né? Jesus não subiu ao céu, ele desceu à mansão dos mortos. Mas o que ele foi fazer lá? Ele foi buscar a sua ovelha perdida. Ele foi buscar lá aquela alma ferida, aquela alma que necessitava de ajuda. Mas ele não sentou ao lado de Judas, condenando-o ou reprimindo. Ele simplesmente não julgou, não acusou, permaneceu em silêncio. A sua presença e a sua misericórdia é que fez com que Judas pudesse acordar daquilo que realmente ele necessitava. Então, como o exemplo foi dado da busca da ovelha perdida, ele mais uma vez vai exemplificar buscando esse que necessitava. E o amor, logicamente, que não se registra com palavras, né? É um sentimento que se grava no espírito, é algo que realmente transcende a todos nós. E é o que nós precisamos realmente realizar. Difícil, complexo, mas é uma necessidade que nós temos. Se nós tivermos realmente esse amor trabalhando dia a dia, é isso que nós vamos encontrar dentro de nós a cura, a felicidade e tudo aquilo que nós realmente almejamos como alma imortal para chegarmos junto à presença do Pai. Logicamente que ninguém está perdido, né? Tanto é que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que propriamente 99 justos que não precisam se arrepender. Então, essa é a situação que aconteceu com Judas e que Jesus vai lá ajudá-lo. É o sacrifício, né, que purifica e o amor que redime. Tudo isso é o que nós realmente necessitamos para nos alimentar e nos fortalecer. Então, aquela alma atormentada teve seus estágios também reencarnatórios para poder se recuperar, poder se restabelecer de tudo aquilo que tinha acontecido com ele. E assim chega a França, né? Junto à guerra, impunha uma espada por obediência, uma missão que ela não sabe explicar, porque ela ouvia vozes. Além de tudo, ela é médium ainda, né? Porque ela necessitava estar naquele momento, naquele local, para poder ajudar o país que realmente não podia ser invadido. Passou por humilhação, por injúria, por tudo o que na realidade já teria construído, né, dentro das suas encarnações anteriores. E, para culminar, junto a uma fogueira da Inquisição, porque ela ouvia vozes e ela foi colocada em xeque, né? Olha, se você renunciar a tudo isso, nós te libertamos. E ela não fez isso. Ela aceitou aquilo que ela estava realmente cumprindo. Judas traiu por fraqueza. Joana foi fiel até o martírio. Ela fez tudo o que precisava fazer para poder se redimir. Aí as pessoas perguntam assim, mas como é que pode, né? Ele morre, fez as coisas que fez como homem, e agora ele encarna numa mulher, numa questão, né? Que diferença é essa? Por que um lá erra e agora ela tem que corrigir ou reparar? Na realidade, o que necessita o espírito, ele não se importa se vai reencarnar homem ou mulher. Ele precisa dessa situação para se libertar. Então, tanto faz se ele vier como homem ou vier como mulher. E todos nós vamos passar por todos esses estágios. Hoje eu estou como homem, amanhã eu poderei estar assim também como uma mulher. Essa santa guerreira, ela ouvia as vozes de São Miguel e de Santa Catarina. Eram eles que as orientavam para dar as instruções para o exército, para poder conseguir dominar aquela situação em que eles estavam enfrentando. E a Europa, naquela época, vivia 3 monstros, né? Que é a peste, a fome e a revolta.
Então, tudo aquilo que estava acontecendo ali naquela época, ela chega para dar sustento, para dar esperança para aquele povo sofrido e revoltado. É a Guerra dos 100 Anos, né? Nós não vamos aqui entrar em detalhes da guerra, mas era Inglaterra e França, que estavam com as suas sucessões de trono. Então, invadia a França invadia a Inglaterra, e ficou aquela guerra, e a França precisava se libertar dessa condição. Logicamente que Judas teve que reunir junto a si amigos, inimigos, traidores, por conta da sua própria necessidade e também da questão de realmente provar se aquilo que ela estava fazendo era real e era aquilo mesmo que ela queria. Então Maria d'Avignon, ela viu e foi contar ao rei: olha, no meu sonho eu vi uma jovem com uma armadura e ela vai salvar o rei. Assim também como Merlin, o mago, disse a mesma coisa para o rei. Então, todos eles, por conta dessas questões, acabaram acreditando e confiando a Joana essa questão da liderança junto à guerra. Foi assim, como um raio de luz, né? Veio com a miséria, com todos aqueles problemas, surge Joana para poder reanimar o povo desesperado e dirigir a resistência para poder salvar a França. Porque nisso também existe, mesmo nela, os seus belos traços femininos, a beleza, ela não se importava muito com isso, porque ela cortava o cabelo curto para se fazer igual a todos os soldados, porque eles necessitavam dela neste momento. E por que Deus escolheu uma mulher para salvar a França? Não podia ser um homem, né? Um guerreiro? Nós não vamos passar pelas situações de homem e de mulher? Agora os homens vão, né? Dá licença que agora nós vamos adentrar um detalhe aí bem interessante. As mulheres são sensíveis, são mais delicadas, são superior aos homens no sentimento, na ternura, no entusiasmo. Tanto é que uma mulher, ela tem o poder e o dom de gerar uma vida. É interessante essa questão da evolução. Por isso que o Espírito tanto faz encarnar como homem ou como mulher. Mas um dia todos nós vamos passar por esses estágios, né? Então, o segredo está na abnegação da mulher, no seu espírito de sacrifício. Tem até uma imagem e que na Espanha tem uma imagem de uma mulher, uma estátua, com uma máquina de lavar e panelas e tantas coisas atrás dela, e eles dizem assim: a mulher que não faz nada. O desprezo que se tem com relação à questão da mulher. A mulher nasceu de uma parte inferior do homem, né? A mulher é que deu o problema, que criou o problema junto à maçã, à cobra, à víbora e tudo mais. Então tudo foi trazendo para que a mulher pudesse ser rejeitada. E logicamente que Jesus, quando teve oportunidade, orientou, ajudou e acolheu todas elas, não deixando nenhuma delas de lado. A vontade divina, ela prevalece em todos os aspectos, não importa se é um homem que vai fazer, se é uma mulher, todos nós, na realidade, somos capazes. Porém, quando nós não cumprimos com a nossa missão, com o nosso compromisso, logicamente que Deus vai trazer alguém para poder fazer essa tarefa. São messias, são missionários, né? E além do que, Joana, com a mediunidade, veio provar naquela época que os dois mundos já
né, bem antes também, já se interligavam. Então, isso também foi mais um momento e mais um exemplo que todos puderam ter com relação à mulher. Tanto Joana como Maria, mãe de Jesus, elas eram consideradas virgem. Hoje, na realidade, virgem, né, como naquela época também, a pureza se considerava pela parte biológica, pela parte física. E nós sabemos que a beleza de uma mulher, ela não se encontra na sua beleza aparente, e sim na sua beleza íntima, interna. Mas a virgindade é considerada como a beleza física. Então, por isso que prevalece o nome com relação a isso. E para nós, né, espíritas, prevalece a questão moral. Essa é que é realmente a pureza em que nós devemos aí nos inspirar e nos direcionar para na nossa evolução. Então, ela foi presa. Em alguns momentos, ela dizia que ela via os espíritos dentro da prisão. Porque lá dentro, logicamente, imagina numa guerra, você presa, né? Quantas situações que eles não queriam, assim, de alguma forma, usar e abusar com relação a ela. E ela via os seus irmãos do paraíso, espíritos que estavam ali rodeando e protegendo-a, para que nada de mal pudesse assim lhe acontecer. Então, Joana, logicamente, que veio também, assim como Jesus, veio entre os humildes, veio entre os simples, né? Uma simples camponesa, assim também como filho de um carpinteiro, vieram para poder ajudar toda uma nação. Não vieram com riqueza, não vieram em busca de ciência ou alguma coisa que lhe chamasse atenção. Vieram simplesmente para auxiliar, para ajudar. Então, o que há de mais elevado provém, logicamente, que do mais humilde, né? Então, quando os homens se esquecem do dever, a providência divina se encarrega de trazer mensageiros, guerreiros, tudo o que precisa, com o auxílio invisível dos espíritos superiores. Na França, necessitava dessa questão de se libertar, porque estava chegando, ou iria, né, com o tempo, chegar a doutrina espírita. E espíritos estavam já se programando para descer à França. Então, grandes destinos estavam sendo reservados para esta nação. Joana fez a guerra e foi considerada santa. A França, se invadida, iria interromper a chegada do iluminismo. Então, como nós vimos lá atrás, se tem alguma coisa que precisa ser feito e que os homens não estão resolvendo e fazendo, a divina providência vai intervir, né? Então, essas inteligências que iriam surgir na França iria comprometer o trabalho que já estava programado. Então, é por isso que ela vem para poder fazer esse trabalho, esse sacrifício. E aos 19 anos, logicamente, que comandou exércitos, né, para poder auxiliar essa libertação desse país. E ela passa de heroína a herege, por conta da fogueira da Inquisição, porque ela realmente via, ouvia, transmitia ensinamentos que realmente não eram delas e que estavam chegando até ela. E aí, o fogo é que veio trazer para esse espírito a sua iluminação. É assim que, desde Judas, desde as encarnações anteriores, até Joana, toda essa trajetória para que esse espírito pudesse se reabilitar. Se vocês ainda não pesquisaram, pesquise o Humberto de Campos, ou o Irmão X, o diálogo que existe entre o Irmão X e Judas. É a coisa mais linda que tem.
emociona. Toda vez que eu vou ler, eu me emociono. E é muito interessante essa questão, onde Judas conta que ele vai até Jerusalém para observar toda a história onde ele estava inserido. Mas ele, no final, vai deixar aqui uma linda mensagem para todos nós. Resumindo, né? Judas teve seus erros, todos nós estamos sujeitos aos erros, né? Cair, levantar, por isso que Jesus inclui Judas. Sabia que ele ia cair, mas sabia também que ele ia se recuperar, que ele precisava, que era necessário aquela situação para ele. E aí, logicamente, que para acontecer isso, precisa do arrependimento, precisa ter não só a disposição, mas também ter a garra e a força para poder colocar tudo isso em ação. Joana, logicamente, né, que nós entendemos assim dentro da doutrina que o espírito não tem sexo, ele erra no homem e repara na mulher, assim também como erra na mulher e depois vem reparar no homem. Tanto faz. Para o espírito, o que é mais importante é a sua reabilitação, né? Então, os inimigos, os traidores que ele teve, toda essa situação em que ele teve que passar, esse espírito, mas ali, na fogueira, foi onde ele pôde se iluminar através de toda a sua trajetória. E assim, Judas diz, ao entregar-se ao amor incondicional do Cristo, concluiu o ciclo das suas reencarnações dolorosas, sentindo perdão na própria consciência. Judas olha complacentemente os que o acusam, sem refletir. Sob seu nome pesa uma maldição milenária, mas se sente saciado de justiça, porque foi absolvido pela própria consciência no tribunal dos suplícios redentores. Tudo que ele fez de errado, tudo que ele podia fazer, ele logicamente que tinha consciência de toda essa situação que o levou a esse sofrimento, que o levou a toda essa situação em que ele realmente depois teve que reparar. Mas ele se sentia consciente de tudo o que fez e de tudo o que ele pôde fazer para reparar lá o seu sofrimento. E para completar, com relação ao Divino Mestre, Judas adverte: infinita é a sua misericórdia, e não só para comigo, porque se recebi 30 moedas, vendendo aos seus algozes, há muitos séculos ele está sendo criminosamente vendido ao mundo, a grosso e a retalho, por todos os preços, em todos os padrões do ouro amoedado. Então, é interessante com que nós levamos essa questão do julgamento, né? Porque ele foi realmente julgado e pesa sobre ele toda essa questão já há muito tempo. Então, realmente, ele cumpriu com aquilo que ele veio trazer para nós, além do que, também depois de todos os erros, como nós também cometemos, ele se redimiu e conseguiu esse espírito trazer tudo aquilo que ele precisava para ter, como ele próprio mesmo diz, ter a consciência dentro do seu tribunal, né, para dizer que ele já tinha cumprido aquilo que ele fez. Mas nós ainda trazemos esse julgamento e essa questão com relação a Judas. Muita paz a todos, obrigado pela atenção, e eu vou deixar aqui para finalizar essa mensagem do Emmanuel, para que a gente possa assim também refletir. Gratidão a todos.